Eu faço reposição hormonal sim. E isso incomoda porque funciona. Reposição? Incomoda muita gente. E eu vou falar bem simples. Eu faço reposição hormonal com meu médico, com exame, com responsabilidade. E a diferença é absurda, principalmente na minha idade. É que a gente tem que entender o que é reposição para manter níveis fisiológicos e para manter níveis suprafisiológicos. Colocar a testosterona em níveis suprafisiológicos não caracteriza reposição hormonal. Eu tenho energia, eu tenho força, eu tenho foco. Eu tenho vontade de viver o dia, não de sobreviver o dia. Quero viver o dia. Agora, me responde uma coisa. Por que isso te incomoda tanto? Não me incomoda. Assim, a minha pessoa não incomoda. É porque eu analiso basicamente as informações, tá? Porque uma coisa é falar reposição hormonal. Outra coisa é você dizer que faz reposição hormonal e atingir níveis de testosterona suprafisiológicos que só são possíveis com protocolos que caracterizam o que nós conhecemos como ciclo, tá? E muitas vezes o shape mostra isso. Uma outra coisa, tá? Eu sou um profissional da área da saúde, certo? Qual que é o ponto? Uma pessoa que treina, faz dieta, tem uma composição corporal saudável, a gente tem que achar estranho quando a pessoa começa a apresentar um sangue mais viscoso, tá? Por conta do hematócrito mais alto. Quando o HDL da pessoa, ele baixa, ele é pior do que poderia. Quando o LDL sobe, ou seja, você faz tudo o que é possível para ser saudável e internamente você não está saudável, você apresenta resultados que se assemelham a de outras pessoas que têm uma outra condição. Eu não estou falando do caso dele porque eu não sei exatamente os exames dele, tá? Mas eu tô pegando o exemplo para vocês entenderem que uma coisa é ciclo, outra coisa é terapia de reposição hormonal. São coisas muito diferentes, tá? E eu entendo que você vai se sentir muito bem com o uso de hormônios. Por quê? Você vai. Cara, teu corpo vai funcionar como uma máquina, você é muito responsivo ao treino, você tem um resultado estético impressionante. Só que a questão é que, quando nós postamos um vídeo na rede social, nós influenciamos outras pessoas. Pessoas essas que podem se inspirar no teu corpo e não ter acesso aos médicos para fazer um acompanhamento. E elas vão fazer apenas o ciclo. E é nisso que muitas vezes as pessoas se apoiam, porque esse discurso ele acaba legitimando o uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos. E não existe uma recomendação médica de uso do hormônio de esteroide anabolizante para fim estético. Se você faz isso com um médico que deliberadamente ele mantém a tua testo em níveis suprafisiológicos, você saiba que, em termos de conduta médica, não existe respaldo. Por que quando alguém ajusta a própria saúde, o próprio corpo, incomoda algumas pessoas que escolheram se acomodar? Não é isso. E tem uma outra coisa, tá, pessoal? A gente tem que parar de confundir as coisas. Por exemplo, tem pessoas que estudam muito sobre isso. Se a pessoa está estudando verdadeiramente, ela não está acomodada. Ela pode estar em uma cadeira, mas ela está estudando. Não deixa de ser uma atitude proativa, tá? A única proatividade que existe não é a proatividade de querer um corpo melhor, tá? Você precisa cuidar da saúde. Agora, o resultado estético é uma outra coisa. Pode ver. Geralmente, quem vem aqui cacarejar é o que está mais zoado. A idade, ela não me define. O que me define é o quanto o meu corpo responde quando eu exijo dele. Isso me define. Só que, às vezes, estão sendo utilizados recursos para amplificar muito essa resposta. Testosterona baixa não é evolução. Não é maturidade. Não é sabedoria. É desistência. Desistência disfarçada de discurso bonito. Não. Às vezes é conhecimento. Isso é testosterona baixa. No caso, a minha é 600, acho. E no caso, tá bom. Inclusive, subiu comparado ao último exame. Provavelmente, se eu fizer outro, vai ter alguma oscilação. E... Cara, até, não assim... Existe um fetiche na testosterona injustificável hoje em dia. Repouso hormonal não é milagre, não é atalho. Repouso hormonal é o tratamento quando bem indicado por um médico que estudou anos a fio para te chamar para um papo sério.
se ele estudou no desafio, ele nunca vai prescrever testosterona acima das concentrações fisiológicas. Sobre isso, para te orientar. O atalho é fingir que tá tudo bem. O atalho é viver cansado, sem libido, sem força, sem vontade. E tem gente que prefere chamar isso de normal. Não, talvez essa pessoa ela esteja sendo soterrada pelas demandas do dia a dia dela, né? Nem todo mundo é privilegiado o suficiente para poder viver em ótimas condições de vida. E basicamente o cara consegue trabalhar e sobreviver. Só para não ter que admitir que perdeu Aí dizer que o cara tá cansado e que a culpa é dele, era só ele fazer uma reposição, né? As coisas são bem mais complexas, tá? o controle do próprio corpo. E o mais curioso é ver que essa pessoa nunca fez um exame na vida, nunca treinou sério, nunca cuidou da alimentação. No meu caso, não é isso que acontece. Tem exames muito recentes, né? Até tomografia de abdômen. Vem aqui no meu Insta querer dar aula sobre hormônio na internet. Essas pessoas aí, elas não sabem como você acorda, não sabem como você dorme, não sabem como você se sente, não sabem como você tá dentro do seu próprio corpo, mas tem opinião. Eu questionei sobre como tá dentro do corpo. E aqui, amigão, aqui a regra é simples. Quem vive no meu corpo sou eu. Consegue entender isso? E quem cuida da minha saúde é o meu médico. Eu não faço reposição hormonal para parecer jovem. Eu faço para funcionar como um homem inteiro. E se isso te incomoda, se isso incomoda quem não se normalizou com o cansaço, com a fraqueza, com a falta de vontade, o problema não é a reposição. Para esse cara, o problema é o espelho. A gente fez tudo isso para chegar no espelho. Rapaz. Eu faço reposição hormonal sim. Reposição e ciclo são coisas diferentes. Vocês entendem como isso é um discurso que vai legitimar muitas pessoas a utilizarem hormônios? Pessoal, infelizmente é assim, tá? Infelizmente é assim. Deixa eu